Para mim é muito fácil contratar, porque eu formo mecânicos hoje, né, através da imersão. Então, no meu e-mail chegam currículos todos os dias. Se você entrevistar sempre, se você estiver sempre entrevistando, você sempre vai ter espaço para o campeão e você só vai achar o campeão se você estiver entrevistando. Então, essa coisa do chefe, ela veio perdendo espaço por essa hipersensibilidade da galera, né? Sejam bem-vindos ao Repare Talks, um podcast focado em gestão, marketing e vendas para você, dono de oficina. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre contratação e liderança. E antes de eu apresentar aqui os meus parceiros de mesa, eu quero fazer um agradecimento especial ao nosso patrocinador Motor Service Brasil. Então, marcas como KS e Perburg são representadas pela Motor Service Brasil e a gente quer pedir para vocês irem lá no Instagram deles, deixarem o apoio, comentarem lá em alguma publicação que você veio aqui do Repare Talks. Ou, como o Rodrigo já falou aqui uma vez, vai lá em alguma publicação deles e digita "Eu gosto de amendoim". Não, vindo Repare Talks e gosto de amendoim. É, só isso. Essa ideia do Rodrigo foi sensacional. A gente devia ter usado isso em todos os episódios. Mas aí Só isso. O cara tem que mais chegar nada. longe, pô. Não precisa só mais nada. Só faça isso. Vamos encher o Instagram da Motor Service de Vindo Repare Talks e gosto de amendoim. Tenho aqui comigo hoje, como sempre, Rodrigo Sadoc. Fala, galera, se quiser me contratar, trabalho bem em equipe. Não sou fluente em inglês, como vocês devem perceber. Algumas palavras só eu sei, as palavras de business, né? De business. Trabalho aí com marketing, branding para oficinas mecânicas. Acho que é isso, minhas qualidades. Aí, se vocês quiserem contratar, é isso aí. Maravilhoso. E Luciano Jacoude. Eu adorei os insights do Rodrigo logo de início, porque a gente vai falar sobre contratação, e contratação do nosso lado como empreendedor, como dono de oficina, é o lado de quem está comprando, mas quem senta à nossa frente, ele tem que vender. Então, se você ainda não é dono de oficina, mas quer ser contratado por uma oficina, vai lá assistir o episódio de vendas e usa tudo que a gente usa com o cliente. Você usa com o seu possível patrão e se venda da maneira correta, se valorizando, hein? É isso aí. No Repare Talks, a gente entrega aqui para vocês ações práticas, ideias atualizadas e muito do nosso dia a dia. Nós temos pele em risco, todos nós somos donos de oficina, passamos por esses desafios, igual você, então estamos aqui compartilhando os nossos acertos, mas também os nossos erros, e essa é justamente a nossa primeira pergunta. Qual é o maior erro que nós já cometemos na contratação? Luciano. Olha, tem alguns, porque a gente vai aprendendo ao longo do tempo a como gerir as pessoas, e a contratação é a primeira ação em gestão de pessoas, né, que a gente executa como dono. Mas eu acho que o principal insight que eu quero deixar para vocês, e isso eu acabei aprendendo com um outro colega nosso, uma regra que ele colocou sobre as relações de trabalho na oficina dele, é não recontratar. Eu acho que isso é um insight poderoso quando a gente pensa assim, em quais condições que um funcionário vai embora e ele mereceria uma segunda chance. E de repente a gente gosta do trabalho daquela pessoa, a gente lembra, né, com saudosismo de quanto aquela pessoa era produtiva, mas de repente aquela pessoa, por algum motivo, ela saiu. Pode ser que seja um motivo até que partiu de você, ou pode ser um motivo que, inclusive, ela solicitou e aí, de repente, ela... não, eu quero sair, mas eu quero deixar a porta aberta. Não, peraí, meu irmão, você está saindo, você está deixando essa empresa, você não vai contribuir com ela nos próximos meses e anos e depois você quer voltar e colher os resultados junto com quem ficou aqui. Então, é uma situação complicada. Eu acho que quando eu recontratei, e às vezes que eu recontratei, infelizmente, na minha experiência, e isso acabou caindo para mim como uma constatação, né? É não recontratar. Então, hoje eu faço isso. A gente acabou de ter uma demissão, né? Uma demissão que, inclusive, voluntária. O consultor técnico chegou para mim e falou assim, Luciano, eu achei uma outra oportunidade, é mais fácil para mim, vai estar mais perto da minha casa. Eu falei, cara, eu não estou entendendo, não está fechando a conta para mim. Eu falei, você vai virar sócio lá, é alguma coisa muito melhor do que a gente oferece aqui. E aí, no final das contas, ele falou que não, que era por opção pessoal mesmo, opção própria, que ele estava indo para lá, porque ele achava que lá era mais desafiador, ou seja, as condições lá eram piores do que aqui. E eu falei, cara, tá bom, só que você está me deixando
você vai gerar um problema para mim aqui nesse momento, porque de fato a gente acabou de contratar, a gente fez teu onboarding, você está treinado, você agora está começando a gerar valor para a empresa, só que você vai me deixar. Você entende que a partir do momento que você sai, não é que você está fechando a porta, é que não existe mais porta, porque isso agora é uma regra da casa, a gente não recontrata mais. Isso faz a pessoa pensar em assim, pô, então deixa eu repensar, ver se eu quero realmente ir lá, ver se dá certo. Porque se não dá certo lá, ele volta aqui para poder, porque a porta está aberta de novo. Não funciona assim. E sabe o que eu lembrei? Eu lembrei que foi assim no PDV da Volkswagen. Quando eu pedi a demissão voluntária na Volkswagen, uma das cláusulas é que eu não podia ser recontratado. Então tá aí, esse é o meu insight. Um dos erros que eu já cometi. Eu acho que na Volkswagen isso é por conta de ser um PDV, né? Porque aquilo... olha só, eu comecei a puxar isso na memória. Talvez isso não esteja explícito como regras de contratação. Talvez eles possam reavaliar. E sabe o que é mais importante nisso tudo? É que uma regra criada para você na sua empresa, se tem alguém que pode moldar ou criar uma exceção a essa regra, é você mesmo, tá? Se você achar que isso vai ser em benefício teu. Mas eu comecei a tentar lembrar de alguém que tenha saído da Volkswagen e tenha sido recontratado. E não tem. Em toda a minha carreira de 8 anos, e eu conheço gente que passou 50 anos na Volkswagen no Brasil, eu conheço gente que inclusive voltou para trabalhar como terceirizado pós-aposentadoria, mas recontratado como Volkswagen no Brasil, uma vez que saiu, eu não me lembro de nenhum caso. No meu caso, eu ajustaria essa regra para... Eu concordo parcialmente com o que você trouxe aqui. Perfeito. Eu não recontrataria alguém que eu demiti. Mas eu abriria exceções para um caso, sei lá, a pessoa está mudando de cidade. E percebe aí, como aí é uma situação completamente distinta? Tipo assim, não houve Concordo. um problema. Eu tô mudando de cidade e o motivo que ela está mudando de cidade pode ser vários. Pode ser, sei lá... Acompanhar a família, O pai dela tá doente, ela tá indo lá cuidar do pai. E aí ela voltou. E aí você nunca teve problema com ela, aí eu acho que eu daria uma segunda chance. Agora, se eu demitir, eu não consigo imaginar eu recontratando, porque... eu acho que a gente tem que tirar uma foto daquele momento. Tomei a decisão de demitir essa pessoa por questão de fit cultural, por conta de incompetência, insubordinação, falta de produtividade. Você tomou essa decisão provavelmente por alguma coisa que essa pessoa está deixando a desejar. Então você tem que tirar uma foto desse momento para você não ser tentado a trazer de volta uma pessoa no momento que você estiver frágil, né? Importantíssimo o ponto que você trouxe, irmão, porque assim, uma das pessoas que eu recontratei, o motivo do final da última vez que ela deixou de trabalhar comigo foi exatamente o mesmo motivo da primeira vez que eu tive que demitir essa pessoa. Sim. E, cara, houve um tempo de quase 6 anos de amadurecimento, de trabalho, de entrega dessa pessoa, inclusive, com relação à empresa. Sabe? Ela foi demitida a primeira vez, ela saiu, ela penou, ela voltou, ela se entregou à empresa, ela gerou muito valor, eu sou muito grato pelo período que ela passou aqui, mas no final, o motivo dela ter ido embora foi o mesmo motivo dela ter ido embora a primeira vez. O mesmo motivo que me levou a demiti-la, me levou a romper a relação trabalhista com ela, foi exatamente o mesmo. E aí depois eu fiquei pensando, bom, esse foi um caso isolado. Não foi, né? Não foi. Eu tive mais uma condição, mais uma situação de um funcionário que passou por um momento ali, até psicologicamente falando, apertado para ele, né? Coisas pessoais, onde ele nos deixou na mão na primeira vez, né? Abandonou o posto de trabalho, inclusive. Você lembra disso? Você estava aqui. E meses após eu reconsiderei, recontratei essa pessoa. E no final das contas, o motivo dele ter ido embora de novo foi um desequilíbrio psicológico, um desequilíbrio emocional que ele não tinha conseguido tratar, não tinha conseguido crescer de novo. Então, quer dizer, as falhas são as mesmas. E talvez, olha só, talvez, se essa regra tivesse clara desde a primeira vez, essas situações teriam sido completamente distintas, porque a pessoa não iria pensar em deixa eu abandonar meu posto de trabalho. Não vou abandonar, porque se eu abandonar, eu vou ser demitido. Se eu for demitido, eu não volto mais. Então, leva a pessoa a repensar o tipo de atitude que ela pode tomar, sabe? Eu acho isso bem, bem importante. Então, fica aí esse foi o meu maior erro. Agora, se eu vou reavaliar isso, eu reavaliaria. Tem uma pessoa que eu reavaliaria. Eu sei quem é. Você sabe quem é, né? É. Pois Falou!
Vamos fazer café? Rodrigão, seu maior erro na hora de contratar? Não sei. O Rodrigo não erra, né, gente? Não erro. Eu não faço, então não erro. Não tenho experiência nessa área. Talvez eu possa contribuir mais aí na questão de liderança. Tá, mas na sua oficina você contratou gente. Contratei bem pouca gente. Cara, conta um pouco dessa experiência. É importante você contratou gente na oficina e recentemente a gente contratou alguém que você entrevistou que ficou uma semana. Tem algum erro nesse rolê? Ficou mais, né? Ficou mais assim, ó. Ficou porque ela só veio aqui uma vez, né? Ela só veio pessoalmente uma vez aqui. Não tô lembrando. Ele tava com a clavícula quebrada, ele realmente tava muito fora de si, né, mano? Você tá doido, cara. Você Contratou contratou uma pessoa. Ela veio aqui uma vez. Tá. E uma semana depois você falou assim: caraca, ela não é nada do que era pra ser. Eu achei que você tava falando de alguém que eu indiquei pra você. Não. Logo, não. Você me indicou uma pessoa pra trabalhar também. Foi. Mas aí foi outra questão, né? Outra questão, aí também não foi tão positiva, mas eu falei, são adultos, eles vão conversar, o problema é deles. Exatamente. Não, mas tirando as experiências pessoais, que não tem como a gente estar num episódio como esse, ou como qualquer um dos outros que a gente teve aqui, não compartilhar nossas experiências pessoais, como o Lucas colocou no início. São os nossos erros, são nossos acertos. Isso se torna a nossa experiência, isso se torna o porquê que a gente está ensinando aqui o que a gente está ensinando. Mas, cara, boa parte da nossa audiência, eu acho que tem o mesmo nível de experiência e consciência em contratação que eu tenho. Que você tem. Eu vejo os donos de oficina contratando exatamente do jeito que você compartilhou uma vez. Tipo assim... O cara chega e fala, então eu sou mecânico, você não tá precisando de ninguém? Tô, pode começar. Começa aí agora. E não é bem por aí a contratação. Então faz um teste aí de uma semana. Mas aí eu errei e acertei em seguida muito rápido, né? Porque, de fato, eu usei do conhecimento que eu tinha de demita rápido se for o caso. E foi isso que eu fiz. Cara, grande insight. Grande insight. Contrate rápido e demita mais rápido ainda. Porque, de fato, assim, eu usei naquele momento ali, eu acho que eu fiz 2 contratações aqui na empresa, se for ver. E acertei na segunda, porra. Tô com 50% de... Mas pretendo não fazer as próximas. Deixar pra você mesmo. Não, pô. Teve bastante gente que veio na fusão que veio do seu time. Eu avalio a competência parte técnica do time ali. Atual da Education. É verdade, né? Fora o nepotismo, né? Fora o nepotismo. Nepotismo, mas... Nepotismo. É um bom ponto pra gente começar a discutir. Olha só. Mas, primeiro, compartilha como é que era a contratação na tua oficina. O meu erro ali foi, primeiro, avaliar muito a questão da personalidade da pessoa. Eu acho que eu avaliei muito a personalidade da pessoa. Eu pensei, cara, quer trabalhar? E tipo assim, pô, faz sentido, eu gostei da vibe. E aí eu falei, vamos testar. E acontece que da parte técnica que ela precisava entregar, não tinha capacidade nenhuma de entregar. Então falei, mano, não vai rolar, obrigado. Que é engraçado, né? Tchau. Porque é isso, você gostou muito da pessoa. Você gostou muito da maneira dela se comportar, você gostou muito da disponibilidade dela, do que ela queria entregar, mas não deu para avaliar o técnico ali. E isso também é a realidade de quem está contratando para oficina. Principalmente oficina, né? Bom, oficina você não tem como saber se o cara é um bom mecânico ou não. Dá teu portfólio aí. Então. Talvez com a referência, que é algo que eu vejo poucas pessoas usando, é assim, deixa eu ligar onde esse cara trabalhava. Sim. Entendeu? Deixa eu ver como é que ele era lá. Só que muitas vezes você pode até ligar para as referências. O ex-contratante não sabe avaliar separadamente as coisas. Muitas vezes ele não consegue passar um feedback de como é que era o cara para trabalhar. Quando me ligam perguntando, fulano de tal trabalhou com você, trabalhou nesses 8 anos de Alvento, eu estava fazendo as contas esse tempo aí. Passaram umas 70 pessoas aqui já. 70, 80 pessoas já no Alvento. Como é que era o trabalho dele? E aí eu vou falar como era o trabalho dele. Só que se a pessoa perguntar como é que era a atitude dele, a resposta pode ser divergente. Por que ele saiu? São perguntas interessantes da gente fazer quando a gente está contratando alguém e querendo a referência de onde ele estava. Então, como é que era ele tecnicamente, como é que era o comportamento dele, como é que era a assiduidade dele, ele chegava atrasado, não chegava, ele se comprometia, não comprometia. Quando a empresa necessitava, e obviamente com brevidade, né? Não adianta você chegar para o cara às 6h05 da tarde falando, fica até às 7h, e o cara está pronto para ir embora, busão Sim. passando, ele tem compromisso em casa. Mas assim, quando a empresa precisava, ele se mostrava disponível. Então, tem perguntas interessantes a serem feitas onde ele trabalhava também. Sabe? Perfeito.
O meu maior erro, eu acho que foi entrevistar pouco. As contratações que eu fiz, eu acho que até por uma urgência da vaga, chegou a primeira pessoa que eu vi que, esse aqui dá conta é você mesmo. E a gente não teve grandes problemas, né? Por mais assertivo que a gente tem sido, eu acho que ainda tem sido golpes de sorte, né? No caso. Exatamente. Não é uma boa prática, né? Então, até na última contratação que a gente fez mais entrevistas, né? Eu fiz 3 entrevistas. Eu fiz 10 avaliações de currículo, 3 entrevistas, selecionei 2 pessoas e aí passei para o Luciano, porque é ser liderado por ele, então ele que tomou a decisão final. Mas eu acho que esse é um erro também que eu imagino que o pessoal cometa, que é entrevistar pouco, não entender que isso também é um funil, né? Na verdade, a gente ouve tanto que é difícil conseguir mão de obra, difícil conseguir mão de obra, que no nosso íntimo, a ideia é assim, esse aqui foi o primeiro e provavelmente vai ser o único que vai aparecer. E quando o dono de oficina decide pela contratação, é porque ele já tem a necessidade da mão de obra disponível. Ele já tem. Urgência, né? Ele percebeu essa demanda. Isso também é um erro. Ele percebe tá a demanda depois de crescer. Atrasado. Ele tem que contratar para crescer. Não tô dando conta, tá cheio de carro, eu preciso de alguém. Então aparece a primeira pessoa. Você sabe fazer? Sei. Então amanhã você começa. E aí não dá tempo de você avaliar, reavaliar. É uma pergunta que vem bastante pra gente, né? Contrato para crescer ou cresço para contratar? Contrata para crescer. Contrata para crescer, com certeza. Você tem que ter uma estrutura basicamente intelectual. A gente já falou de processo aqui. Você tem que ter documentação. Uma estrutura de processo, você tem que ter uma estrutura de grana. Traz esse cara para crescer junto. Mas sabe por que o pessoal quer... Quando você contrata para crescer, você consegue fazer mais entrevistas, fazer uma avaliação mais calma. Você não contrata o primeiro, você não está com essa pressa. Você está planejando o crescimento da empresa. Então você escolhe a pessoa, né? O pessoal justifica o contrário com relação a custos. Tipo assim, como assim eu vou contratar um mecânico se eu não estou precisando? Eu estou dando conta agora, para que eu vou contratar mais um? Mas é porque essas pessoas estão crescendo por acaso. E a gente está falando aqui com quem quer crescer por uma decisão. Exato. Quando você cresceu por acaso, você tem que tampar um buraco. Agora, eu tenho uma oficina hoje. A gente falou desse exemplo no episódio de precificação. Eu tenho uma oficina hoje, eu estou enfrentando aqui um preço de hora que eu não estou tão competitivo no mercado e eu fiz uma análise que se eu tiver mais um colaborador, eu consigo ser mais competitivo e mais produtivo. Então, eu tomo a decisão de crescer o meu negócio. E as oficinas, elas crescem por acaso. Crescem por acaso, crescem por demanda que o mercado está criando e não que ele está criando para o próprio mercado. Exatamente, é isso que eu me refiro. Assim, não é uma escolha dos caras. Muito. Agora, o que acontece? Vamos trazer isso para o lado prático para trazer a justificativa contrária, para eles entenderem o que é desenhar o crescimento e entenderem que é mais barato. Você contratou antes. Essa pessoa ela nunca performa bem nos primeiros 90, eu diria os primeiros 150 dias. Tá? A pessoa vai começar a performar realmente o que ela é depois de 4, 5 meses de casa. Tá? Antes disso, nós temos os que usam os caras de sprint, entendeu? E trabalhar não é uma corrida de 100 metros, não é você sair correndo. Então, o cara entra, é o primeiro dia, ele está motivado, lugar novo, vassoura nova. O cara faz tudo. Dali um mês ele já começa a perceber. Aí ele começa a perceber como é que é o dia a dia. Aí tem alguns vícios, algumas ações culturalmente que você nem gosta, mas que estão instaladas ali por conta até do tipo de negócio. Né? Então, assim, eu tenho um funcionário, por exemplo, que ele é excelente trabalhando. Excelente. Tem boa assertividade, é muito rápido, é muito produtivo. E a gente, inclusive, elogia isso com ele. Só que quando ele entrou, ficou combinado que ele fuma. Ficou combinado que ele ia fumar antes do horário, em horários de almoço ou pausa, e após o horário, e que não era para fumar, obviamente, no local de trabalho. Né? E já tem sido recorrente a gente ter que conversar com ele por causa de dias que às vezes ele está um pouco mais nervoso, e o cigarro é a fuga do cara, e ele para para fumar no meio do dia. E a gente está chamando atenção, ele está chamando atenção, ele está chamando atenção. O que é isso? Ele não fez isso nos primeiros meses, mas agora ele se sente seguro. Percebe? Então, isso acontece com N tipos de situação. E se você contrata para tampar buraco,
e depois de 2, 3 meses percebe que aquela contratação não foi uma contratação assertiva, ela custou tão cara quanto se você contratar antes para planejar o crescimento. Aí quando você planeja o crescimento e a pessoa já está madura na vaga, você consegue crescer. Olha, agora nós estamos com uma demanda maior, nós estamos com mais velocidade, nós estamos com mais necessidade e essa pessoa já está madura, ela já sabe onde estão as ferramentas, ela já sabe como é que é o processo da oficina, ela já sabe como atender, ela já sabe como é que a oficina funciona. Então, é essa conta que você tem que fazer na tua cabeça. Contratar agora só para tampar o buraco, talvez você esteja jogando fora 3 meses de treinamento e salário numa pessoa que vai ter que entrar em campo jogando. Sim. O que não é o ideal. O ideal é que você contrate um reserva e comece a perceber como ele funciona em meio período, vai jogar meio jogo, vai jogar um tempo, depois eu tiro ele de campo, vou treinando. Fazendo um paralelo com o futebol, quando um time quer contratar alguém para ser titular, custa muito. É um cara caro. O cara que vai entrar já jogando, o cara que vai matando entrar, no peito e chutando pro gol. Exatamente. O cara que entra e resolve, ele custa muito. Ele não é uma promessa. Ele não é um cara que você vai ter que desenvolver, que você vai ter que trazer para o grupo. Ele é um cara que chega, se adapta, joga. Depois de 2, 3 jogos, ele mudou o time. Mas esse cara custa muito. Vou entrar em 2 assuntos que eu não sei. Futebol e contratação. Daí eu vou ali. Só pra gente passar para o assunto de liderança, eu acho que é interessante a gente falar uma última coisa sobre contratação. Desenvolve aí o assunto. E inclusive aí você pode contar, porque eu tenho certeza que você tem experiência com isso. E o lance de, então, contrato pronto, titular, para jogar, ou contrato no berço, lá na escolinha de futebol e começa a ensinar meu jeito, porque é mais fácil, não tem vício, tal. Como é que é isso? Como é que vocês enxergam isso? Porque eu tenho uma opinião muito clara. Eu prefiro contratar gente pronta. E olha que eu ensino mecânica, hein? Mas eu prefiro pagar bom salário e contratar gente pronta e aprimorar alguém pronto. E aí? Eu gosto dos dois. Eu acho que tem que contratar os dois. Dependendo da estrutura, cabe os dois. Exatamente. Do momento, né? Quando a gente fala em contratação, nós estamos falando em investir dinheiro para ter tempo disponível. E na oficina mecânica, eu não gosto da ideia de contratar alguém não pronto, especialmente quando a gente fala de contratar alguém não pronto porque é mais barato. Não. Por essa justificativa, eu não acho que faz sentido. Eu acho que, na verdade, é mais caro, tá? É muito mais caro. Eu até acredito que essa pessoa que você forma, ela acaba tendo uma gratidão, um sentimento de querer retornar isso para a empresa, porque foi ele que aprendeu, foi ele que... Eu acabei de encontrar o Gabriel, por exemplo, lá na Luzon. Estava lá na concessionária Volkswagen, acabei de encontrar o Gabriel lá. Cara, o sorriso que ele abre para falar, foi com ele que eu aprendi mecânica. Foi com esse cara aí. Ele comprou o Repare. Comprou o Repare ontem na oferta especial. Não sei nem quem é. O meu ex-estagiário. Agora eu sei quem é. O Gabriel. Sim. Tá lá na Luzon. Então, você percebe que essa gratidão dele é muito grande. Só que esse cara, ele fica, às vezes... Quanto tempo leva para amadurecer um mecânico? Você fala, eu sou um mecânico formado. Porque a gente contrata alguém que não sabe nada para ser o tal do estopa da oficina. E esse cara, às vezes, ele pode ser muito inteligente e ser rápido, mas ainda assim, antes dele ter 1 ano de experiência, eu acho que é irresponsabilidade nossa deixar um carro, uma manutenção, nas mãos de alguém que tem pouca experiência, porque a gente sabe o risco, né? Sem supervisão. Então, na verdade, você contrata alguém que é para ser barato, mas não é barato porque ele precisa de um supervisor, ele precisa de alguém supervisionando o que ele está fazendo, revisando, tá? Revisando o que ele está fazendo. Desse ponto de vista técnico, eu concordo com você, mas eu acredito que a pessoa nova, ela pode trazer um tipo de energia, um tipo de ritmo que talvez a pessoa pronta não traga. E isso pode ser o suficiente para poder mexer naquele ambiente e trazer um novo ritmo de trabalho. Eu não estou falando de contratar um piá de 16 anos para ensinar. Estou falando de contratar um mecânico não tão formado. Um cara que já é mecânico. Um cara que já faz uma troca de pastilha de freio, que já faz uma troca de óleo, mas esse cara talvez não faça uma correia ainda. Só que às vezes a velocidade de trabalho, às vezes a ética de trabalho desse cara, ela influencia positivamente o ambiente. Perfeito. Porque o bom profissional, ele sempre tem que ter espaço na sua empresa. O cara que é bom sempre tem vaga para o campeão. Sempre tem vaga. Meu time está formado. Cara, chega lá o
o 10, chega o Ronaldinho Gaúcho para jogar no seu time, você dá um jeito de colocar ele para dentro. Entendeu? Então, e às vezes esse cara não é o Ronaldinho Gaúcho tecnicamente. Às vezes é o cara de grupo. Às vezes é o cara que vai chegar e vai influenciar, porque é um cara muito trabalhador, que tem boas ideias. Então é nesse aspecto que eu me refiro, que eu gosto da contratação dos dois cenários. Um cara técnico, que você consegue colocar mais responsabilidade técnica na mão dele, e um cara novo que você pode exigir um pouco mais de ética de trabalho. Às vezes é um bom intermediário entre você e a equipe para poder influenciar positivamente aquele ambiente. Então é mais nesse sentido. Porque eu tenho a sensação de que os bons técnicos, invariavelmente, são os caras viciados e com mais dificuldade de se adequar à cultura. Também. Também. Mas aí entra no segundo enquanto ponto você não que a gente termina vai enquanto você não termina de formar você vai usando o técnico que é bom aqui, entendeu? Mas esse cara que tem vício e que tem mais dificuldade em se adequar à maneira de trabalho da sua oficina, ele é o cara que talvez não reconheça a tua liderança. Tem isso também. E quanto mais fraco a sua posição de liderança perante o time, mais esse cara vai continuar com os vícios dele, mais esse cara vai continuar fazendo as coisas da maneira dele, mais difícil é de você exigir que, olha, aqui é a minha casa, são as minhas regras, você vai ser bem-vindo e eu quero que você execute, mas é dessa maneira. É do meu jeito. E não é ser cabeça dura do tipo não aceitar uma sugestão, não aceitar, óbvio, mas no frigir dos ovos, no final do dia, se é você que paga o prejuízo, então é você que determina como as coisas têm que ser feitas. Claro, eu concordo com isso. Mas até fazendo sendo... Esqueci a palavra aqui, mas... Advogado do diabo. Entendendo o lado da nossa audiência, se está difícil de contratar, na minha visão, a gente tem mais vaga hoje do que mecânico disponível para trabalhar. Sim. Certo? Então acho que tem mais vaga para bons mecânicos do que bons mecânicos disponíveis. Não é à toa que os bons mecânicos estão ganhando cada vez mais. Cada vez mais. E esse cara... Isso que eu acho tão curioso. Se o salário está cada vez melhor, porque o mercado está cada vez mais aquecido e falta mecânico, eu fico me perguntando às vezes por que o cara larga um trabalho de CLT com um bom salário para arriscar tudo num MEI. Mas aí é outro ponto, outra história. Mas assim, às vezes é ego, isso e aquilo. Mas o meu ponto é... Esse cara, ele sabe. Ele não pode entender tudo como que funciona a economia, demanda e oferta, mas ele sabe que ele é um bom mecânico, ele sabe que tem muitas vagas. Então ele se sujeita, por melhor líder que você seja, se ele for casca, ele é o cara que, quando você começar a pesar muito na dele, ele fala assim, mano, tem um monte de oficina aí precisando de mecânico, e aí se você não tem um salário muito acima da média, ele olha pro mercado e fala, bom, tô ganhando 5 aqui, tem mais 2, 3 ali me oferecendo 5, eu vou pro outro. E assim, aí a gente... Já passaram por aqui mecânicos excelentes de 45 anos. Já. Eu gosto de contratar gente velha. Que passa e chega um momento... Parece que o cara é um passarinho. Chega um momento que ele fala, vou dar uma voada aí que tô cansado de ficar aqui. Sabe? Parece que E aí eu não tô nem falando de adequação à cultura da empresa, é a cultura daquela pessoa. O negócio dele é ficar voando para lá e para cá, cada hora numa oficina. Aí ele tem as ferramentas dele, aí ele faz um trampo no final de semana. E é por isso, igual eu falei, esse cara é muito importante para a oficina, porque ele tem uma responsabilidade técnica. Mas é por isso que eu gosto da contratação dos dois cenários, entendeu? Esse cara também influencia tecnicamente os mais novos. Ele também traz a experiência. Sabe o negócio de ouvir os mais velhos? O cara mais velho traz a experiência para dentro do time. Traz maneiras inclusive de solução que são, vamos chamar de não ortodoxas, soluções não... Cara, quantas e quantas vezes a gente aprendeu a salvar motor, salvar peça, salvar as coisas, sem ter que simplesmente trocar um sistema inteiro, porque aquele cara foi da época em que não se tinha tudo disponível, entendeu? E no seu caso, que você é especializado em Volkswagen aqui, quando por acaso você atende um carro de uma outra marca, geralmente quem atende é o cara mais velho, né? Porque é o cara que tem geralmente essa experiência. Geralmente é o cara mais velho, porque os meninos mais novos... Eu falo assim, sem sombra de dúvida, e sem querer também ser arrogante com a audiência, mas assim, para mim é muito fácil contratar, porque eu formo mecânicos hoje, né, através da imersão. Então, no meu e-mail chegam currículos todos os dias.
Todos os dias chegam currículos. Eu entrevisto a maior parte dos currículos que são da região de Curitiba. Tá? Quando o cara vem de longe, a não ser que ele tenha especificado muito claramente que ele já mudou para Curitiba, que ele já mora aqui, eu tento não motivar uma mudança muito grande de vida para o cara em relação a local, porque isso pode dar tudo errado e aí a empresa está apostando que isso dê certo também. Então, a contratação ela sempre é um risco. É o risco de você... o processo de seleção da pessoa, ele é você buscando fazer um bom negócio. Deixa eu achar alguém que valha esse dinheiro que eu estou disposto a pagar, que vai me trazer esse retorno necessário. Então é um risco para a empresa. E quando esse risco inclui um monte de outras variáveis que não estão no seu poder, você está arriscando ainda mais. Então, chegam currículos todos os dias no meu e-mail, porque as pessoas se formam mecânicos comigo, me enxergam como referência e querem trabalhar aqui. Isso também tem a ver com o que você precisa começar a construir como empresa para que as pessoas desejem trabalhar para você. Porque as pessoas vêm trabalhar aqui porque elas enxergam que aqui pode ser um trampolim, pode ser um local para ela pegar experiência e ir até outro lugar. Enquanto isso, ela presta serviço para mim. Tá tudo bem, faz parte. Faz parte até como uma participação social nossa de empresário formar pessoas. Né? Então isso aí também é o nosso dia a dia. E quando eu olho para os currículos, eu costumo pegar especialmente os que são alunos meus, eu quero ouvir o cara. No mínimo, eu quero conversar com o cara. Aí, aluno nosso, do Repare, da imersão, do Projeto PAN, ou até aluno de concorrentes nossos. Eu fico muito curioso com isso, assim, cara, esse cara está buscando estudar. Ele não é que ele é formado no Senai porque alguém... eu tinha o desejo de ser mecânico, então eu fui para o Senai. Tá, mas o que mais? O que mais você estudou? Qual que é o teu nível de interesse em ser um ótimo mecânico? Por que você quer trabalhar aqui na Alvento? Entendeu? É porque eu tenho interesse em aprender. Tá, então, enquanto você não trabalha aqui, o que mais você fez? Isso mostra muito a atitude da pessoa, sabe? Então eu quero ouvir esses caras. Mas você gerar esse desejo nos profissionais de trabalhar com você também faz parte do que você está formando como empresa, para que você possa atrair. É de fato atrair bons profissionais para trabalhar com você. Tá? Formar uma empresa que é interessante para o funcionário também é uma estratégia para poder atrair boas pessoas. Entendeu? E quando a gente falou de salário, os mais velhos saem por causa do salário. Mas eu tenho mantido mecânicos mais experientes que são pais de família que desejavam até ter um salário maior. Só que eles têm ficado por questão da cultura da empresa e dos benefícios que a empresa oferece. Isso também é interessante. Às vezes a gente... não, eu vou ter que pagar um salário de 10 mil reais para o cara. Não, o cara às vezes com 5 mil reais ele fica. Sabe por quê? Porque você paga um plano de saúde para ele. Você paga um bônus, você paga um vale-refeição bacana que ele pode fazer uma compra, porque é perto da casa dele. Eu falei aqui, eu perdi o consultor técnico porque é longe. E nós estamos em Curitiba. Curitiba é perto. As coisas são perto. Né? A gente conhece uma pessoa lá em São Paulo que mora em Itapecerica da Serra e vai até a oficina na Zona Sul todo dia, 40 quilômetros para trabalhar. Mas eu tenho dó dessa pessoa. Né? Pois é. Isso não é uma coisa muito legal. Então, agora, pivotando o nosso assunto aqui um pouco mais para a parte de liderança, no final das contas, contratação, eu acho que se você entrevistar sempre, se você estiver sempre entrevistando, você sempre vai ter espaço para o campeão e você só vai achar o campeão se você estiver entrevistando. Dificilmente o campeão vai bater na sua porta e falar, eu tô aqui disponível, esse cara sempre está empregado, então você tem que estar sempre entrevistando. Eu recomendo que a vaga de mecânico dentro da sua oficina sempre esteja aberta. Isso é bom. Os empregados também estão sempre fazendo entrevista. Né? Exatamente. Estão sempre dando... Da mesma forma que ele sai da tua... Sabe o que mais eles estão também, Rodrigo? Eles estão observando que toda semana tem 3, 4 sentado na sala de espera para conversar com você. Exatamente. Isso você bota uma pressão na sua equipe. Você deixa a sua equipe... Não é que a sua equipe não tem que estar confortável, mas a sua equipe tem que saber que, cara, se você decidir sair, ou se você não valorizar o que está aqui... Tem gente querendo entrar. Exatamente. Tem bastante gente no mercado querendo entrar. Isso é interessante. Entendeu? E isso torna o recado claro. Não é por pressão do tipo, eu não valorizo vocês. É o contrário, pessoal. Valorizem o que eu estou entregando para vocês aqui também. Entendeu? Sim. E agora a pergunta aqui ela é uma pergunta clichê, mas eu acho que vale a pena a gente discutir sobre isso, que é qual a diferença entre ser um chefe e ser um líder. O
Rodrigo é mais intelectualmente, culturalmente apto a responder essa para nós. Chefe é índio, né? Pajé, essas coisas aí. Cara, eu acho que a diferença ela é bem marcante. Ela não é uma linha tênue, não é sutil, né? E a maioria, de fato, é chefe. E assim, o que eu vou dizer? É ruim ser chefe? Não é ruim ser chefe. Você pode ter uma equipe e simplesmente ser o chefe dessa galera nos termos pejorativos que se colocou, né? A gente tá dentro hoje de uma cultura muito complicada em relação ao trabalho, uma hipersensibilidade, né, da galera, inclusive até dos chefes, né? A gente teve agora um feedback sobre o nome do nosso evento, o fim das oficinas, e um dono de oficina se ofendeu, ficou abalado com isso. Como falei, assim? Irmão, você aguenta tantas coisas nas costas e me vem com essa agora. Então você vê que as pessoas elas estão um termo, um nome, então tá hipersensível Uma palavra. às coisas. Às vezes o cara perde um bom funcionário só porque ele não conseguiu lidar com um feedback ou com uma maneira do funcionário se retratar. Total. Então essa coisa do chefe, ela veio perdendo espaço porque eu não sei quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, mas por essa hipersensibilidade da galera, né? Tipo, então já se tem um cuidado. Mas se eu, Rodrigo, que consigo ter uma visão disso mais de fora, de que existe isso, eu ainda mesmo assim acho melhor você ser um líder, né? Quando a gente olha para a história da humanidade, tanto coisas boas feitas quanto coisas ruins feitas foram a partir de liderança e não de chefia, né? A liderança cativa, a liderança influencia, a liderança ela dá o norte pelo exemplo. Então, a liderança de fato faz o time chegar mais longe junto, né? Então, se for levar bem ao pé da letra, o que a galera traz sobre a diferença entre ser chefe e ser líder é isso, né? O líder vai junto, motivando, apontando o caminho. O chefe, ele manda ir, né? Ele bate com o chicote nas costas para que as pessoas produzam, ele está descolado da realidade da galera. Então, a gente já discutiu isso, né? De feedback que a gente precisava entregar para a galera e eu tento ser a pessoa que tenta entender antes de dar um esporro, não que a gente não vai dar o esporro, a gente faz isso também, mas antes de dar o esporro, tentar entender por que aquilo não está funcionando como deveria. Então, eu acho que a função da liderança é isso. É o feedback sanduíche, porque, tipo assim, cara, tem alguma coisa boa que essa pessoa está fazendo. Senão ela devia estar fora do... Feedback. O sanduíche. Sanduíche. O pessoal esses dias falou que eu dei o feedback sanduíche ao contrário. Foi. O que é o feedback sanduíche, meu irmão? Feedback sanduíche é quando você elogia a pessoa, aí você traz um feedback negativo. Carca. Você carca. E depois você traz um elogio de novo. Vamos produzir. Tá ligado? Legal. Ah, não, você é o nosso cara aí. Esses dias o pessoal falou que eu dei o feedback ao contrário. Eu primeiro escrachei, aí eu elogiei, escrachei de novo. Nós acabamos de sair de uma reunião, eu tô lembrando disso agora que ele falou, onde tava e eu assim, gente, no meio disso tudo ainda, eu quero parabenizar vocês, batemos recorde aí de faturamento, né? Obrigado, mas porra, gente, como é que vocês estão fazendo? É isso, né, cara? É isso no final das contas. Porque, de fato, o chefe ele vai ter esse perfil. Porque para ele, a única coisa a ser desenvolvida ali é ele e a empresa. A única coisa que pode e precisa ter lucro ali é ele e a empresa. E aqui na Education, eu acredito que na Alvento, nas oficinas, sejam assim também. Cara, a gente estimula muito o desenvolvimento pessoal da galera. Muito. Então, tipo assim, a gente até cobra. A gente até já desligou, não teve nenhum problema, era um estagiário, já estava há 2 anos, tipo assim, irmão, você precisa sair daqui. Você precisa ser desligado, porque não tem o que você fazer aqui mais. Não, e você o cara estava se formando em engenharia mecânica. Mano. Tipo assim, nós somos uma empresa de cursos, tudo bem, mas a gente não tem a capacidade ainda de contratar um engenheiro mecânico e dar a ele a oportunidade de exercer a profissão ou de crescer na profissão. Eu falei pra ele com todas as letras. Eu falei, você sabe que a gente não tem vaga de engenheiro aqui, né? Ele, eu sei. Eu falei,
Você não tá se coçando pra ir embora por quê? Você tá fazendo aqui. Eu falei desse Bora, jeito. cara. Bora. Você tem que ir embora, mano. Você tá mandando currículo? Não. Eu falei, por que você não tá mandando currículo? Uma zona de conforto. Então, de fato, ele aqui, ele não tava nem respondendo mais a nossa cultura, mano. Não tava respondendo mais a nossa cultura. Então, E olha que eu gostava dele. A gente Eu gostava do fez serviço algo ali preventivo, do tipo assim, cara, vai começar a incomodar. Sim. Vai começar ou ele influenciar a equipe, ou a equipe simplesmente, ô irmão, deixa nós aqui que nós estamos produzindo uns negócios legais e você não tá no ritmo, você não tá na parada. Então eu acho que a liderança tem essa função aí. Eu acho que a chefe e líder são estados. Ninguém é. As pessoas estão. Então tem momentos que você tem que estar líder e tem momentos que você tem que estar chefe. Tem hora que você tem que dar carcada. E nessa hora não adianta. Você não está sendo líder, você está sendo chefe. Hoje a gente deu um feedback meio pesado para a equipe e não foi no feedback de liderança. Ah, foi, Eu velho. acho que na liderança é no dia a dia. Não total que você tá falando, não. Hã? Vocês não concordam, não. Não, tudo bem, não precisa concordar. Mas eu acho que precisa ser chefe em alguns momentos. Principalmente em oficina mecânica. Mas você não acha que isso faz parte do líder? Ele ter essa capacidade de conseguir... Ele não está sendo chefe nesse momento. Ele está Talvez o que você esteja... com uma outra energia resolvendo um conflito. Tipo assim... Até porque você usou Não deixou de ser esse líder. exemplo da reunião que a gente teve hoje, e talvez você esteja chamando de chefia a cobrança, né? A cobrança e a... Não, pode ser. É uma cobrança. forma de ver. É E uma cobrança forma de ver. ao que foi previamente combinado. Sim. Cara, cobrança ao que foi previamente combinado, eu acho que é super, super natural. Tá, e qual que é a diferença então entre o chefe e o líder? É porque daí É eu que acho o chefe é sobre cuzão, ser, né? Entendeu? É sobre o ser. Tipo, eu não acho que O cara chefe é o quê? consegue transitar. Da maneira como as pessoas colocam, o chefe é um cuzão. Quem que Você coloca? percebe? O funcionário. E ele coloca isso na situação que ele tá levando carcada. Que ele tá levando Quando você cobrança. chama ele pra falar assim, eu entendi o teu cara, ponto de seu vista. trabalho tá legal, a gente tá aqui, ó, esse é o plano de carreira, se você continuar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Ninguém vai falar que você é cuzão nessa hora. Nessa hora você tá sendo líder. Você tá dando um feedback. Agora, na minha opinião, cria-se esse estigma em cima do chefe, principalmente por conta da indústria. Sim. Processos repetitivos, E o cara sendo cobrado pela cobrado meta, pela número, meta, pelo qualquer número. erro é um problema porque impacta a linha E inteira. é diferente, a indústria tem um lance que a meta ela pode ser mensal, mas ela é dividida em dias, em turnos e em horas. Em horas, é. Então o cara tá lidando com a meta o tempo inteiro. Cara, essa linha tem que produzir 56 carros por hora. O momento que aquele target lá no final da linha aparece 55, Tá já errado. começa a vir a chefia dali para trás e Exatamente. tá carcando em todo mundo. Onde eles começam a achar coisa errada, às vezes o cara nem era o culpado pelos 55, mas a partir daquele momento ele foi. Tudo que tá errado vai ser chamado a atenção. Esse é meu ponto. Assim, e até usando o que as pessoas associam. Tentei ver se existia algum significado ali. O significado de chefe é muito relacionado à cozinha. Ok? A palavra chefe vem muito do chefe de cozinha. O pessoal fala muito do ambiente de oficina como um ambiente de bastante pressão. Mas talvez eles nunca tenham entrado num ambiente de cozinha. Eu tenho um cliente que... Que tem vários chefes, né? Você sabe disso, vários né? chefes. Uma Tem cozinha o não tem um o chefe só. chefe, eu tenho todos os chefes. Eu tenho um cliente que ele tem vários restaurantes. Vários. Sabe o que ele me falou? Que ele contrata ex-presidiários, porque só eles conseguem aguentar a pressão que é uma cozinha. Caracas. Caraca. Os caras estão acostumados a estar em ambientes pequenos, que nem sempre tem todas as condições de conforto. Ambientes que foram planejados para Nenhum. 20 pessoas e tem 30 dentro. Se você tem 30, Exatamente. Se tem 30, se cabe 30 é Cabe porque... 30. Né? Se tem 30 é porque cabe 30. Cara, e quando ele falou isso pra mim, eu falei assim, não é possível. Ele falou, cara, é sério. Ele falou, eu percebi que o perfil de ex-presidiário é um perfil ótimo e eu contrato eles e eu confio neles e eu pago bem eles e eles vão eles arrepiam. muito bem, eles arrebentam. O cara tem pizzaria, tem hamburgueria, tem restaurante rodízio, que, é uma loucura a velocidade com que tem que servir as pessoas, entendeu? E ele falou que é os ex-presidiários que se dão bem ali. Que doideira. Então aí você vê qual que é o ambiente de maior pressão. Ah, oficina é um ambiente de pressão? É, claro que é. Então, é um ambiente de pressão e eu vou te falar, eu acho que às vezes a gente nem leva a pressão tão a sério assim com relação à responsabilidade social que a gente tem. Sim. E civil, né? Pô, uma roda solta pode significar um acidente, é irmão. perigosíssimo. Um freio que não foi bem assentado. A gente já pegou...
Quantos e quantos de vocês já não pegaram freios onde a pastilha estava montada ao contrário? Não, e aí Porque isso já aconteceu aqui 3, 4 vezes, do carro chegar de outra oficina e as pastilhas estarem simplesmente montadas ao inverso. Você fala, cara, o cara que fez isso aqui, ele não estava prestando atenção em nada e nem se deu conta da responsabilidade que é ele soltar um carro na rua, na mão de uma senhora, de uma mãe de família com crianças dentro, que pode atropelar uma pessoa. Cara, aquilo ali podia virar simplesmente enfim, a gente nem gosta de pensar sério. nisso. É muito sério. Assunto muito sério. O mecânico ele tem que ter um nível de responsabilidade muito grande. E percebe que se essa responsabilidade é grande, por que ainda se paga tão mal para o mecânico? Eu ia falar exatamente isso, assim, ó. Você não se sentiria confortável do seu filho ir num médico que você sabe que está ganhando R$2.000 por mês. Só que quem está arrumando o freio do seu carro, às vezes, é uma pessoa que está ganhando menos do que isso. Exatamente. Que pode colocar a sua família inteira em risco. Aí que tá. Então, é uma discussão que eu acho que o nosso mercado vai ter daqui para frente. Tá se remunerando melhor cada vez mais, até por conta dessa escassez, né? Tá difícil achar das mecânico. Responsabilidades que exatamente, aumentam, tá né? ficando cada vez... vai numa palestra do Kiko lá e pensa, vou fechar as oficinas. Pois é. Tá maluco. Mas assim, ó, eu tenho... Pra mim, a diferença entre chefe e líder, eu tenho uma posição entre a diferença, isso que eu falei, do estar, eu acho que todos nós, em algum momento, devemos ser chefes quando é necessário, mas eu acho que a estigma eu achei legal. Por que você acha que a gente deve ser chefe? Quero ouvir. Porque a hora que o negócio está recorrentemente ruim, a hora que está impactando, você tem que chegar e dar a carcada e ponto final. Assim, você não tem que ficar medindo muitas palavras, não. Na minha opinião, o dono do negócio... É o que a gente falou, a empresa é o mais importante, você tem que defender a empresa. Não é uma questão de ofensa. Não, de forma alguma. O pessoal pode interpretar errado o que você mas falou. Mas você não tem que buscar meias palavras para falar, isso aqui está errado, isso aqui está errado, e se não melhorar, a gente vai ter que tomar atitudes. É simples assim. E no final das contas, você está sendo, como é que é? Brutalmente honesto? Honesto, entendeu? Você está sendo brutalmente honesto com a tua equipe e não é algo que tá a equipe bom. não está vendo, não, né? Mas aí é que tá. Ainda tá esperando, ó, vai rolar a conversa aí. Sabe quando você falou que você acha que a conversa de hoje também foi uma conversa de liderança? Sabe por que talvez até a própria equipe pode ter essa sensação? Porque eu acho que a grande diferença do chefe e do líder é que o líder, de um modo geral, ele é libertário. E ele joga as informações. A equipe sabe até mais do que ela precisa para executar o trabalho dela. Ela sabe um pouco do momento da empresa, ela sabe dos objetivos da empresa. E geralmente quem tem um chefe, o cara chega e fala, ó, você vai ficar aqui o dia inteiro fazendo isso aqui, ó. Você não sabe o porquê, você não sabe qual é o objetivo disso, você só vai fazer. E se você fizer errado, você vai levar bronca. Você vai levar carcada. Agora, quando a pessoa é líder, a nossa equipe sabe os objetivos da empresa. Sabe quando a gente está com dificuldade. Você está cobrando de algo ao qual você entregou ferramentas para que aquilo pudesse ser executado. Pois é. Então não é algo desconectado da realidade, não é um autoritarismo. E mais do que isso, eles pediram. Eles reclamaram que estava ruim, a gente deu a ferramenta e não melhorou. Entendeu? Então, aí tem que vir carcada. Entendeu? Tipo assim, aí não tem muito uma liderança aí, entendeu? Tanto que eu falei o que tinha para falar e acho que a nossa liderança nesse caso nesse caso específico, pessoal, é interessante simplificar para o pessoal. A gente estava tendo uma dificuldade em relação à ferramenta que era utilizada para se comunicar na empresa. E obviamente que a gente não usa o WhatsApp porque lá não dá para fazer a gestão disso, né? E a própria equipe, ela sugeriu a ferramenta que a gente paga para se comunicar e que era a ferramenta que todos estavam habituados, né? Ou pelo menos a maior parte deles, pelo que eu entendi. E, cara, é um modelo de ferramenta que todo mundo sabe usar. Tanto eu quanto o Rodrigo, e acho que você um pouco também, a gente teve que se adaptar a usar a ferramenta. Sim. Né? E isso também demonstra a nossa liderança. Então vocês sugeriram isso aqui? Tá bom, então vamos usar isso aqui. Vamos usar. E aí a gente se adaptou, e a gente se esforçou, e a gente está usando, e agora surgem dificuldades por causa da ferramenta, porque eles não estão usando a ferramenta. Então, é natural que a gente tenha realmente um momento de chefia e falar, peraí. É isso que eu quero dizer quando eu falo que mesmo o líder, em algum momento, ele é chefe. Eu acho que o líder, ele, em algum momento, ele é chefe. E o chefe, ele nunca é líder, ele é só chefe mesmo. O chefe tem muito a predisposição de culpar, né? De culpar. Então, por que marca uma reunião? Porque você sente que se você não corrigir aquele erro, a partir daquele momento que você observa que existe uma falha e você não corrige, cara, o erro passa a ser seu até. Claro, a responsabilidade é minha. Passa a ser sua até. Então,
Eu acho que existe essa linha tênue. Aí a linha é tênue mesmo. Porque você cobrar simplesmente para que houvesse comunicação sem dar ferramentas, ou simplesmente cobrar individualmente com esporro e não alinhar a equipe. Então, a gente trouxe uma reunião, foi lá, dentro da plataforma de comunicação, a gente comunicou que haveria uma reunião sobre isso e que deveria estar todo mundo. E a gente entra, a gente conversa, quebra o gelo, fala do que tem que ser falado, abre para respostas, para a galera dizer o que pensa, o que errou, tô com dificuldade Curiosamente nisso. ou não, tivemos poucos feedbacks deles, né? Mas eu recebi no privado uma pessoa até assumindo a culpa. E eu não chamei a reunião por conta de... Não foi algo pontual que me fez chamar a reunião. Não foi. Foram várias coisas, entendeu? Eu, de fato, não olhava para ninguém aqui errando mais ou menos. Eu acho que tava todo mundo errando. Inclusive a gente, em alguns momentos. Em parte, sim, caramba. Eu ainda me adapto à ferramenta, ainda estou tentando entender qual que é o melhor uso dela. Eu cheguei a inverter. A ferramenta agora ela tá antes do Facebook, do Trello e do e-mail. Para eu olhar para ela e falar, cara, eu preciso entrar aqui todo dia. Mas eu acho que dentro da oficina, se você quer ser líder, você quer ser reconhecido como líder, o que você precisa fazer é talvez compartilhar um pouco mais com a sua equipe os objetivos da sua empresa, os porquês das suas decisões. Você não tem que dar satisfação de tudo que você faz, mas quando você justifica um pouco das coisas, isso traz um senso de pertencimento maior. Sim. As pessoas entendem um pouco mais o porquê que elas estão fazendo o que elas têm que fazer, e aí eu acho que você ganha pontos de liderança. E a gente falou de chefia também. A chefia, às vezes, a atitude de estar chefe, ela acaba servindo de exemplo aos outros, um exemplo de cultura também de empresa. Né? Era a minha próxima pergunta. O grande lance do... o cara ali foi, por exemplo, uma situação de insubordinação, ou seja, o cara perdeu o respeito com você. Teu funcionário perdeu o respeito contigo. Qual que é a primeira atitude que se faz? Você demite ele. Você demite. Você demite. Sem eira nem beira, sem pensar, sem nada. Tô sem caixa, eu não sei se... Não interessa, demita. Demita porque tem certas coisas que são aceitáveis, tem certas coisas que você pode conversar, tem certas coisas que você até tolera e vai tentando, mas assim, falta de respeito, eu acho que tanto de funcionário contigo, teu com funcionário, isso não pode existir. Nada justifica uma falta de respeito perante um indivíduo. Então, alguém faltou com respeito contigo e você é a mão que está servindo, entendeu? É a mão que está servindo aquela pessoa. Como é que aquela pessoa vai faltar com respeito contigo? Demita. Como exemplo. Entendeu? Exemplo. E o líder também tem a lá, oportunidade de criar exemplos do bem. O líder também tem a oportunidade de criar exemplos daquilo que funciona. Claro. Cara, é dos dois lados. É dos dois lados. Então, de fato, eu acho que a gente está como líder ou está como chefe. Apesar de eu preferir sempre estar como líder. Nesse aspecto, quais são os bons exemplos? Eu sempre gosto de mostrar para a equipe, principalmente os mais novos, o exemplo de alguém que já está aqui há algum tempo e já está em benefício, já está crescendo. Já está colhendo. Já está colhendo, porque plantou junto. E mostrar que aquilo é algo que vai ser resultado de tempo também. Há tanto tempo ele vem plantando comigo e agora ele está colhendo. E esse é o caminho que você tem que fazer. A gente explica como plano de carreira e tudo mais, né? Hoje ele existe dentro da Alvento, foi algo que até demorou bastante para eu conseguir formatar ele de uma maneira que fosse mais clara, para eles entenderem. Mas como assim? Plano de carreira? Irmão, é o seguinte, esse é o caminho para aumentar salário. Tá? É isso. Aqui está o caminho para você aumentar salário. Você precisa entregar mais. Não fica no plano das ideias, no plano do idealismo. Você entrega mais, assim você recebe mais. Tá? O que é entregar mais para o cara? Porque às vezes entregar mais para o cara, ele fala assim, bom, agora todo mundo faz 2 carros por dia, eu faço 3 e eu entrego mais. Então meu salário vai aumentar. Não, peraí. Entregar mais está aqui. Entregar mais resultado em relação a responsabilidades, entregar mais resultado em relação ao tipo de problema que você resolve. Para isso você vai ter que se preparar. Para se preparar, eu estou investindo em você, você vai receber curso. Só que se você recebe curso, você recebe acesso à informação, você tem que estudar. Então, uma das partes que todo mundo tem que fazer aqui é estudar. E existe também um tempo, né? A gente paga bonificação aqui na empresa, por exemplo. Em meses de experiência, eles não recebem bonificação. Isso é combinado, né? Isso é esclarecido, inclusive, na contratação. Não é caro. Entendeu? E aí, o que é legal? Eles olham em volta e falam assim, pô, estão recebendo bônus. O cara que acabou de entrar. Estão recebendo bônus. Pô, que legal, vai chegar a minha hora de receber bônus também.
Eu vou passar da arrebentação, eu vou passar dos 3 meses de experiência. Eu vou fazer parte desse time. Entendeu? Acho que um bom exemplo do reforço positivo, a educação é um deles. Eu acho que você financiar a educação de alguma forma, você proporcionar a educação. E aí eu não estou nem só falando de um curso online, mas a gente está chegando perto da Automec, por exemplo. Você pegar seu time e levar na Automec é um negócio legal, numa feira que é próximo da sua oficina, se você estiver muito longe de São Paulo. A distribuidora de peça tá fazendo um treinamento lá, você pega alguém que está se destacando e manda para esse treinamento. Entendeu? Eu acho que esse tipo de coisa é interessante. E eu já falei isso aqui, não aqui no podcast, mas eu falo sempre. Eu acho que sempre que a equipe atinge um resultado que foi planejado, no caso da oficina a gente está falando de mês, né? Aqui na empresa a gente trabalha menos com resultados mensais, mas assim na oficina, batemos a meta, eu acho legal a confraternização em cima disso. Não precisa ser algo grande, não precisa ser algo grande, mas sei lá, pede uns salgadinhos, um refrigerante ali para celebrar que foi atingida a meta. As pessoas já estão felizes porque elas vão receber o bônus. E aí você celebra junto com as pessoas, eu acho que isso também mostra a parcialidade, sabe? Quando você, é igual eu falei, você compartilha um pouco da empresa e gera pertencimento. Quando atinge-se o objetivo e você está lá junto, porque eu tenho certeza que você está junto quando não atinge. Porque você está olhando para ver o que tem que melhorar. Então, atingiu o objetivo, você está junto com os caras confraternizando, de novo, pertencimento. O cara acha que ele faz parte de algo, não é só um lugar que ele vai apertar parafusos. Então, eu acho que é uma das coisas positivas que você pode fazer. Legal. Agora, falando de cultura, né? Como que cria cultura forte? E aí tem um parênteses aqui. Mesmo com uma equipe pequena, que eu acho que é a realidade da maior parte do nosso público, né? A maior parte das oficinas no Brasil são oficinas pequenas, geralmente ali um casal e mais um funcionário, ou às vezes até só 2 pessoas, né? Vou te falar que às vezes é até mais fácil, sabia? Criar cultura com um time menor, na minha opinião, é mais fácil. Criar, sem dúvida. Criar, sem dúvida. Sem dúvida. Mas aí eu acho que o pessoal... Se não for feito nesse momento... É mais difícil. Vai ser bastante trabalhoso lá na frente. Eu acho que é uma situação que... Porque, querendo ou não, lá na frente, a cultura já foi construída, cara. Sim. Lá na frente, aí que tá. A cultura vai ser construída de qualquer jeito. O que eu vejo acontecer muito é o pessoal criar cultura enquanto é pequeno e depois criou uma cultura que não permite o crescimento da empresa. Exemplifique aí. A gente tem casos de alunos nossos na comunidade que fala, a gente decidiu ficar só nós 2 mesmo, porque a gente já tentou contratar de várias formas e não tem ninguém que faça igual a gente. Aí é o chefe. Eu não sei nem se é o chefe, cara, mas a cultura daquela empresa não permite alguém de fora, não permite novas ideias, não permite... Sabe por que não permite? Talvez entende? É um pouco chefe, sei lá. Mas você entende o que eu quero dizer? A cultura do perfeccionismo. Não é maldade. Na verdade, a pessoa acaba até limitando o potencial da empresa porque ela está na cultura do perfeccionismo. É isso. Tá? Algumas culturas criadas em empresas pequenas podem limitar o crescimento da empresa. É um erro muito comum. E pode ser também... Nossa equipe olhando a gente. Lá, olhando, pensando, então só no Miguel esse pessoal aí. Só tudo que eles estão falando lá, tudo bobeira. Depois eu vou comentar. Esse erro da cultura do perfeccionismo, eu vejo que é um erro bastante comum, principalmente quando a gente fala de oficinas pequenas onde está o esposo e a esposa. Por quê? Tem muitos desses mecânicos que eles são tão caprichosos, eles são tão atentos com o detalhe que, obviamente, quando eles contratam, as pessoas que entram, elas percebem essa cultura do perfeccionismo, elas podem até se esforçar. Mas é muito fácil o trabalho desse cara não contentar o mecânico-chefe. Até mesmo porque o perfeccionista, ele escolhe no que ele quer ser perfeccionista, né? E aí o mecânico quer ser perfeccionista, às vezes, numa coisa que ele não quer ser. E aí mesmo o cara tentando ser perfeccionista, ele não agrada o chefe. É muito delicado. Então tem que tomar cuidado com o tipo de cultura. Eu concordo que é mais fácil criar uma cultura numa equipe pequena. Agora, assim, vamos criar uma cultura forte, aí precisa de muita intencionalidade. Aí eu recomendo que vocês assistam ou ouçam também o podcast sobre processos, porque eu acho que isso ajuda muito. E branding também. E branding também. Porque desde o dia zero... É a retratação da cultura, né? O branding é quando você, de fato, faz isso de forma intencional. Porque a gente fala sobre criar, e é o que eu falei. Está sendo criada já.
É isso que é o problema. E provavelmente, geralmente, quando você não constrói cultura de forma intencional, a cultura vai ser ruim. O contrário também, né? A gente falou sobre perfeccionista, né? Mas existe a cultura da oficina largada. Existe a cultura da oficina sem capricho. Entendeu? O cara não tá... é porque eu não tenho condição. Mas aí que tá. Então eu jogo o lixo onde tá, eu largo as coisas por aqui mesmo, eu não tenho lugar pra colocar a ferramenta, e a gente sabe que capricho Cara, isso não existe, é fazer as coisas da melhor maneira, quando eu com a peguei a condição oficina que do tem meu pai, hoje. Eu resolvi metade da bagunça com prateleira, com tábua e mão francesa, irmão. Não, metade da prateleira você resolveu com a caçamba de entulho, né? Tem isso. Já começa também. por aí, Tem que isso se guarda também. muita tralha. Nossa, guarda muita tranqueira. Mas Isso é cultura. Deixa eu guardar as destacar coisas aqui. é cultura. A pergunta é como criar uma cultura forte. E vamos traduzir forte como uma cultura que permite o crescimento, uma cultura positiva. Vamos deixar essa cultura do oficina largada de lado. Até eu gosto muito de uma definição de cultura, que cultura é aquilo que acontece na empresa quando você não está vendo. Sem que ninguém precise pedir. E aí o grande lance é, se é só você e sua esposa, aí o que vai acontecer quando você não tá vendo? Nada, porque você não tá você lá, entendeu? Então, assim, necessariamente você vai precisar de uma terceira pessoa, nesse caso, para se criar essa cultura. E é uma cultura forte que vai permitir... Cultura, exatamente, é uma cultura forte que vai te permitir crescer, vai te permitir tirar férias, porque se você tem uma cultura forte, você tira férias tranquilo, que você sabe que as coisas vão acontecer da forma como elas devem acontecer, e isso você resolve com documentação, com processo, com onboarding, com uma série de coisas de empresa grande. Eu sempre falo, para de achar que a sua oficina é oficina. Sua oficina é uma empresa. Então veja o que as empresas fazem, traduz para sua oficina e você vai conseguir... É simplesmente adaptar, né? Porque a oficina não é empresa grande, peraí, mas é empresa do mesmo jeito, então adapta. Porque eu não tenho uma pessoa de RH. Eu também não. E eu tenho onboarding. E tá escrito. A pessoa chega aqui... Você tem? Tenho. É você. Eu não tenho uma pessoa do financeiro. Você tem. É você. Você. E, cara, não é algo muito complexo, não, tá? E toda vez que a gente repete o onboarding, a gente percebe mais uma coisa. Então, assim, a pessoa entra, o que ela tem que fazer? A gente vai apresentar os locais, a gente vai separar o uniforme. 5 dias antes, quando a gente decide a contratação, a gente já sabe. Hoje a gente contrata, a pessoa só começa dali uma semana no mínimo. Por quê? Tá estudando. Hã? Tá estudando. Não só tá estudando, né? Nesse período, a gente tem que assinar a carteira de trabalho. Hoje você não pode trabalhar um dia sequer com a carteira sem estar assinada. E hoje é online. Né? Tem um portal lá, um nome, eu não sei como é que é e tal. Mas a pessoa vai começar na segunda-feira. Segunda-feira ela tem que já ter feito exame, ela já tem que ter feito exame admissional, tem que ter assinado a carteira para ela começar de fato, porque você não assina mais retroativo. Então, o onboard está ali escrito, é um documento no bloco de notas, cara. Separar o uniforme, explicar para a pessoa os processos, explicar quem é quem que é o direto dela, né? Para quem que ela vai responder. Porque tem gente que já aconteceu de as pessoas entrarem aqui na Alvento e no primeiro dia ela fala assim, eu estou esperando o Luciano. E aí, né, na época, o gerente olhar e falar, meu irmão, então... Eu também. Então sente e espera, tá? O Luciano falou que não é complexo, né? Deixa eu explicar pra galera o que é cultura, né? Eu só sei explicar essa conta em maçãs, em banana eu não sei. Que todas as vezes que eu dou uma palestra e falo sobre cultura, eu tô lá no Rio Grande do Sul, maioria das vezes dela. Aí eu falo, cara, ninguém nunca te ensinou a ser gaúcho, né, velho? Eu falei, levanta a mão aí quem fez um curso sobre ser gaúcho. Como é que ser gaúcho? Curto Porsche. Curto Porsche. Dos anos 80, 90, tia. Então, cara, ninguém nunca te ensinou a ser gaúcho, velho. Você simplesmente nasceu dentro dessa parada e você foi empurrado pra isso. É natural pra você ser. Cultura é isso, cara. Cultura... Você vive cultura, mas na hora de... preciso definir cultura pro meu... Aí é um troço que eu não sei. Vou ter que estudar. Mas sabe, é porque as pessoas não sabem o que elas querem ser. Então, tipo, é isso. Então, você define algo sobre definição mesmo. Anotar, é definir, é isso, cara. Tem porque quando que a gente fala como definir missão, visão, valores, e aquilo ali, na verdade, é tradução de cultura só. É só tradução. É tipo assim, cara, aqui tá um mapa de como é que você escreve o que é a cultura da sua empresa. Tipo assim, o que é o gaúcho? Carne, bombacha, chimarrão, é nossa visão, cara. Né? Pra eles vão colocar um monte de coisa lá. É celebrar uma guerra que perdeu? Não é o melhor churrasco. Acabamos de perder a audiência gaúcha.
É, mas é estranho isso. Não, mas é que é estranho, né? Que é estranho, pessoal. Tem o lance da carne, mas não é a melhor carne do Brasil. A melhor carne é a nossa, paranaense, desculpa. Na grelha, Aí cara, discorda, acerta o ponto, certo. Você nem assa, você não sabe. Eu comecei a assar. Quem entende de carne é comecei eu a assar, eu chamo vocês em casa e a gente já e você bateu não o vai. martelo, que é nós que sabe melhor. Então... Eu não falei que a minha é melhor, só falei que eu relaxa, aprendi. deixa eles tentados. Calma, porque daí calma, todo calma. mundo, a gente fala isso, os Acho que gaúchos vai ter que falam, não, cortar vem essa aqui parte, pra né? mim. Não, deixa. Fica quieto, a gente O pessoal fala, O vem Rodrigo aqui tá que só eu- cavando vem os aqui que convites eu- de churrasco. Pode vir a que gente eu vou fala, garantir, churrasco gaúcho eles não é ficam- tão bom, cara, eles porque você ficam não com comeu o meu raiva. ainda. Então, agora vamos lá. Vocês tonks! Pô, a gente já comeu a vários última bons, vez, cara. a última vez que a Todo gente mundo quer foi, convidar nós pro churrasco. a gente foi na sexta e voltamos no outro sábado. A gente comeu churrasco todos Todo os dias, dia. cada dia um diferente. Cada um tentando provar pra nós que é o melhor Foi a churrasco. melhor viagem visitando alunos, cara. A gente Teve um, pro que sul não, de novo. teve um que não quis falar o nome da carne. Que carne é essa? Ele assim, pode chamar de maravilha. E até hoje a gente não sabe que carne que é. Mas aproveitar que a câmera tá aqui pra mim, eu vou falar um negócio pra você. Se você não contratar, se você não decidir um líder, a sua empresa nunca vai crescer. A única forma de uma empresa crescer é o desenvolvimento social das pessoas que estão envolvidas naquele negócio. Não tem outra forma de você crescer o seu negócio, de você ter mais prosperidade, mais resultado, se você não desenvolver pessoas. Confúcio falava isso 500 anos antes de Cristo. Se você quer prosperidade por 1 ano, você cultiva uma semente. Você quer prosperidade por 10 anos, você cultiva árvores. Você quer prosperidade para a vida inteira, você cultiva pessoas. Então, se você está aí na sua oficina ainda e ainda não contratou, ainda não pensou em expandir o seu quadro de funcionários, com certeza você vai ter problemas de crescimento. Nossa próxima pergunta aqui é uma pergunta menos técnica, é um pouco mais do feeling. Cara, eu fiquei curioso. Você decorou essa frase de Confúcio? Confúcio, irmão. Você tá de brincadeira. Nossa, esse podcast tá com nível muito alto, cara. Eu ouvi essa frase no podcast que você recomendou, Olha só. do Salibão, do Gestão do Amanhã. Tá bom. E eu achei muito Se interessante. você tá cansado de podcast, não igual o nosso, que o nosso é top. Mas, sabe, com diquinha, com, sabe, Gestão do Amanhã. coisinha pronta. É profundo. Dessa galera que só tá... Mas é difícil ouvir aquilo, tá? papagaiando. Eu que sempre- Mas é bom eu demais, que velho. gosto, Gestão do é Amanhã, estamos aí recomendando. Não é um Depois, podcast depois que pra ouvir no você carro. assistir todos os nossos, pode ir lá que o papo é profundo. Muito bom. Pergunta agora é uma pergunta um pouco mais de feeling. Apesar de que dá para ter a resposta Feeling. técnica. que é feeling? Feeling. 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 Feeling é sentimento. Feeling é... Tô sentindo aqui um... Estou sentindo uma Feeling trema. não é Deu- peeling. Deu Feeling até não é um feeling. arrepio aqui na espinha. Como saber se um funcionário tem um perfil de oficina? E aí a gente está falando agora da parte do escritório, digamos assim, igual os mais antigos chamam. Administrativo. Não estou falando mais dos mecânicos, estou falando quando você vai contratar um administrativo, isso e aquilo, também tem aquele estigma, pô, a oficina é um negócio diferente. Outro dia você estava entrevistando um cara que é farmacêutico. Tava. E o meu gerente hoje não entende bulhufas, Bulhufas de técnica. de motor, câmbio, ele não sabe Como nada. saber se o funcionário tem perfil de oficina? De administrativo, né? É. Cara, O curioso mecânico, isso, né? obviamente, se ele não tiver perfil de Depende aonde oficina, ele vai né? estar, né? Na gerência é sangue no olho, faca nos dentes. Na gerência, ele tem que entender de pessoas. Ele tem que ser um líder nato. E aí que ser um você líder vê nato. se o cara é líder, com a maneira como ele trata a esposa, a maneira como ele trata os irmãos, a maneira como ele trata os colegas de trabalho, você já sabe se ele vai ser um líder. Muito se fala sobre, poxa, peguei o meu melhor mecânico e transformei ele em gerente, ganhei um péssimo gerente e perdi o melhor Perdeu mecânico. um bom mecânico. Isso acontece muito nas vendas, né? A galera fala muito disso nas vendas. Sim. Por quê? Porque tem que ter... Sabe bril? Sabe o bril? Sabe bril? Tem que ter esse feeling de que aquela pessoa ali, o que ela quer fazer, né? Primeiro, qual que é o desejo dela. E se de fato esse é o espaço que você tem que criar para ela crescer. Sabe? Eu tenho um funcionário que cresceu muito comigo e vai continuar crescendo. E que o desejo dele é se tornar o melhor mecânico técnico possível. Cara, por que eu vou achar que esse cara tem que se tornar um chefe de pátio, um líder de oficina, um supervisor, um gerente? Entendeu? Então, o líder, um gerente, alguém para ser supervisor, ele tem que ser um líder nato.
Porque senão você vai ter problemas. Você vai ter problemas. E tem que ter alinhamento com a cultura da empresa. Sabe? Vestir a camisa. A gente tá falando do Leonardo aqui, obviamente, que as pessoas já sabem, ele esteve aqui em outros episódios. Mas assim, o Leonardo, ele vestia a camisa da Alvento quando ele nem se beneficiava. O Léo é um dos melhores diretamente líderes com a que eu já Alvento. conheci. Eu já falei pra ele, eu me inspiro bastante na liderança dele. Sim. Ele é muito bom. Sim. E ele consegue ser chefe várias vezes, cara. Várias Meu, vezes. Quando ele chama a reuniãozinha ali da galera, eu nem vou perto. Ixi, outro não dia eu quero cheguei, interromper. eu vi que tava tendo reunião, eu fiquei no carro. Porque eu falei, vai sobrar até pra mim, certeza. Porque ele arrebenta, cara. Alguma coisa aqui no Alguma coisa. ao redor eu posso ter feito de errado. Ele vai sobrar. arrebenta, cara. É incrível isso. Ele arrebenta e a galera na reunião faz assim, o Léo tem razão. Ele é muito bom. Ele é Tem muito razão. bom. Entendeu? Então, esse lance de ser um líder nato. O que é um líder nato? Cara, é só você olhar nas suas voltas. Vai jogar bola, meu irmão. Às vezes o cara tá no gol e é ele que tá liderando o O time. Rogério Ceni sempre foi isso. Marcão. O Marcão era mais da cerveja, né? Mas ele liderava. Ele Sabe que o liderava Marcão também. fuma? Fumava desde os 17 anos até Meu hoje. Deus, cara. Ele fumava no intervalo. Que doideira, né? Mas o Rogério Quem é Ceni, com Marcão? certeza, ele era. O pessoal fala que ele era um técnico dentro do time, de tão bom líder que Tão ele bom era. líder que ele era. Tá aí. E no futebol, o futebol é legal porque ele tá na cultura do brasileiro, né? E dá pra gente tirar vários exemplos Sim, de como um trabalho E em aí- equipe, liderança. Hoje ele é técnico, né? E recentemente viralizou um corte dele numa preleção lá, final de ano. O time dele tinha conseguido uma boa classificação. E aí ele fala algo do tipo assim: parabéns pelo que vocês fizeram. Desculpa se eu fui chato, eu sei que eu sou chato, não vou mudar. Cara, você nem sabe, o Rogério Ceni, nas últimas aparições dele, ele estava até em podcast de gestão, vendas e marketing para donos de oficina. Que zoaram que diz que eu pareço o Rogério Ceni agora. É mesmo? Naquele vídeo do avião. Cara, lá. no vídeo do avião falando, pô, saudades do Rogério Ceni, jogava pode muito gol. crer, lá do avião do cara no celular, pode É crer. tipo aquele lá, né? Ô, desculpa aí, às vezes que eu tive que te dar umas carcadas. Mas é que você tava merecendo. A próxima vez melhore pra não Melhor, precisar. exatamente. Você tava merecendo. Existe a parte técnica, né, de entender o perfil da oficina, que são os perfis comportamentais, né? É um assunto um pouco mais profundo, mas quem quer dar o próximo passo, eu recomendo que estude perfis comportamentais. Existe uma série de testes que você pode fazer. Tem o perfil DISC, tem o teste dos animais, tem o teste de competências. Basicamente, você vai entregar... Se você fosse um animal, Lucas, que animal você seria? Eu não sei dos 4 lá, mas eu acho que eu seria o águia. É só 4? Do teste de perfil comportamental são só 4. Agora, eu posso escolher o animal que eu queria ser? Mas qual que é os 4? É águia, urso... Eu espero que não tenha uma preguiça lá. Não, preguiça não tem. Mas de fato é um próximo passo interessante para quem já está contratando estudar um pouco sobre isso. Eu apliquei o DISC aqui, faz uns 5 anos isso. Aplicava o DISC durante uns 2 anos, depois eu parei. Eu falei, isso aqui tá burocratizando a minha contratação. Águia, tubarão, lobo e gato. Olha só. Olha só. Burocratizava a minha contratação e no final das contas eu entendi, eu aplicava o perfil DISC, por exemplo, a mecânicos. Cara, todos, sem exceção, tinham um perfil muito mais de exatas, né, do que de ser direcionado, comunicativo. Sim. E é exatamente isso que a gente precisa, né? Sim, exatamente. Então, o cara que não tem esse perfil da exatidão, né, que eu não lembro agora quais são as palavras no DISC, que é em inglês também, ele nem se dá bem na mecânica, ele nem está procurando ser mecânico ou não. E aí o lance do teste, existem outros testes de perfis comportamentais. Um dev, né, um cara que desenvolve lá, um cara que faz códigos que seja comunicativo, não existe. Não existe. Mas existem outros testes de perfil comportamental que ajudam você na cultura. Você vai contratar lá, você tem 4 mecânicos, você quer contratar o 5º. Aí, se você contratar uma pessoa muito diferente, não vai rolar. A Michelle tem feito entrevistas para vaga de finanças e também de consultoria técnica aqui, né? O Leonardo está fazendo a consultoria, porque, obviamente, a gente tem que repor a pessoa que saiu. E olha como é difícil, né? Porque agora eu tenho que repor alguém, porque ele saiu. Como é que eu vou deixar a porta aberta para esse cara voltar quando ele bem entender? Nesse caso, eu concordo com você. Não tem como. Né? Nesse caso do administrativo, tem sido aplicado os testes de perfil comportamental.
Tá? São eles que aplicam, eu faço a última entrevista apenas para provar a pessoa, de certa forma. Então, como eu trabalho diretamente ou com a Michelle ou com o Leonardo, então são eles que estão entrevistando essas pessoas. Mas eles têm aplicado. Agora eu não sei compartilhar com vocês qual é. Eu acho que é o dos animais. É o dos animais? Eu acho que é o dos animais. A Mi compartilhou comigo. Tá. E aí, assim, é interessante você também fazer o teste. Porque aí você começa a entender. E aí você começa a escolher o perfil do colaborador que você vai ter. Porque, de fato, tem pessoas que elas sofrem um pouco mais com um feedback um pouco mais pesado, e isso é perfil. E aí, se você descobre que você tem um perfil muito direto, você vai querer pessoas diretas na sua equipe também. Porque aí ninguém vai ficar se doendo. E aí você pega um perfil... se moldar demais, né? Exatamente. Ao Então, mesmo tempo que é interessante, às vezes, você montar uma equipe, se isso for a estratégia, montar uma equipe que se complementa também. Claro. Ninguém é uma coisa só. Eu, por exemplo, não contrataria ninguém para ficar lá como comprador ou né, no estoque, como estoquista, alguém que quer se comunicar o tempo inteiro. Porque, a pessoa não vai trabalhar, ela vai ficar conversando. Exatamente. Mas assim, ninguém é uma coisa só. Todos esses testes de perfil comportamental, você tem um pouco dos quatro, você tem um que se destaca. Eu desenvolvo software e eu sou comunicativo. Calma, cara. Eu tenho certeza que você tem suas habilidades de comunicação. Exatamente. Mas esse provavelmente não é o seu ponto mais forte, senão você não estava desenvolvendo software. E essa pessoa, em algum momento, ela pode ser promovida para um cargo de liderança e ela vai desenvolver a comunicação dela. Ela pode até refazer o teste e mudar. Isso acontece também. As pessoas, quando mudam de função e se empenham naquilo, elas repetem o teste e elas mudam um pouco o perfil, justamente porque não é uma coisa estática, mas é um negócio legal de você estar sempre rodando ali na sua equipe, ajuda a responder algumas perguntas. Então, como eu falei, é um próximo passo mais técnico, no caso de liderança e gestão de pessoas, mas eu acho que faz sentido para quem já tem colaboradores estudar um pouco mais sobre perfil comportamental. Estamos chegando aqui ao fim de mais um episódio do Repare Talks, e aí, como sempre, eu quero pedir aqui para os meus colegas de bancada um conselho sobre como formar um time campeão. Uau. Time campeão, cara. Meu conselho é contratar o Abel Ferreira. Cara, o meu Ou o Luiz Felipe Scolari. O meu conselho é que daí eles já estão liderando um time que já tinha lá também. Tem isso aí, né? Cara, não fala mal do Filipão e do Abel. Não, tô nem aí pra futebol. Não, mais do que deu 4x1 contra a Argentina esse dia. O time que tá lá, eu fiquei tentando entender isso na oficina aí. Você tá falando de futebol aí. Cuidado, tudo são pessoas, cara. Tudo sobre pessoas. Cara, eu acho que isso é um ponto muito importante. Tipo assim, de fato, você tem que desenvolver uma boa habilidade para lidar com gente, entender gente, ler sobre gente. É bizarro, mas ler antropologia, psicologia, isso ajuda você a entender a mente humana, ajuda você a entender as entrelinhas. Tipo, cara, uma habilidade que eu tenho, que eu acho muito válida, é ouvir por trás daquilo que a pessoa está dizendo, sabe? Assim, não, ouvir por trás do que a pessoa está dizendo. As entrelinhas daquilo, né? Geralmente a pessoa está dizendo verbalmente, mas todo o resto está comunicando outras coisas. E isso é muito importante a gente ter essa habilidade. E sobre a cultura, cara, é de fato desenvolver. Seja intencional. Aqui na Education, eu percebo que as pessoas, elas querem e gostam de estar aqui porque elas querem fazer parte do que a gente está construindo. De fato, assim. Eu já perguntei para alguns e de fato é isso. É instigante o que a gente está fazendo. Óbvio que é novidade e tudo, mas elas sentem que aqui elas têm capacidade de se desenvolver nas suas funções. Então elas também estão usando a Education como algo que pode alavancar, né? Então, acho que esses são os pontos aí que eu quero trazer para vocês. Luciano? É uma pergunta tão boa, eu fiquei prestando atenção no que o Rodrigo estava falando, porque eu não tenho uma resposta muito pronta para isso. Aliás, foi bem interessante gravar esses episódios dessa primeira temporada do podcast, exatamente porque fez eu pensar em muita coisa que, na verdade, é natural, já está acontecendo, mas que eu não tinha uma... Como diz, nunca falou alto, né? Nunca falei alto. Eu nunca externei isso. É tal coisa. Você tava quando o José fez uma pergunta meio nada a ver. No meio da pergunta ele... não, já respondi. Acho que foi
ontem. Perguntas interessantes e inteligentes, geralmente ela tem essa característica, né? Elas têm a resposta nela mesma, né? Se você perguntar do jeito certo, você já acha parte da resposta. Sim. Né? Mas o time campeão, na minha opinião, ele começa pelo capitão. O capitão tem que ser campeão. Se o capitão não for campeão, não estiver preparado para liderar de fato um time, para saber cobrar, para saber definir como as coisas têm que acontecer, eu te digo mais, você pode ter os melhores players, os melhores jogadores nesse time. Se o capitão for fraco, a chance desse time se bater em campo, cara, é gigantesca. Agora, você pode ter um time mediano. Se o capitão for forte, isso vai adiante. Porque eles têm um líder. Eles têm quem se espelhar. Eles têm quem está realmente mostrando a direção, liderando, sabe? Dando oportunidade de crescimento para o próprio time. Fazendo com que o time se engaje a ponto de, como o Rodrigo falou, as pessoas se interessam em ficar na education porque estão sendo alavancadas. Isso tem acontecido em todas as nossas empresas. As pessoas se interessam em trabalhar para nós. Porque elas nos veem como bons líderes, como bons capitães. Se eu estiver perto desse cara, eu vou aprender, não tem como. Longe eu estou aprendendo, imagina se eu estiver perto dele. Entendeu? É o ambiente. O ambiente contamina de uma maneira contagiosa, de uma maneira positiva, entendeu? Então eles querem estar aqui. Então você tem que se desenvolver a ponto de você ser o melhor líder possível o tempo inteiro. Que aí o teu time vai ser campeão junto contigo. Disso que você falou, vocês concordam que a maior característica de um líder é generosidade? Não sai da minha cabeça que você me elogiou uma vez que eu sou o cara mais generoso que você conhece. Bom, é que a gente não esteve pessoalmente com Cristo, né? Obviamente. Eu não tô querendo ser arrogante, mas você me falou isso uma vez. E, cara, eu gosto muito de pensar nisso, porque foi algo que você me trouxe. E eu nunca tinha pensado nisso. Top. Eu de fato acho que, se não a maior característica, mas talvez uma delas. Eu nunca pensei nisso, mas se eu tivesse que falar, eu acho que eu diria transparência. E aí talvez você ser generoso, a forma como você... Mas eu acho que eu gosto muito do fato de compartilhar com a equipe mais informações sobre o tabuleiro. Assim, não é uma brincadeira de cabra cega, sabe? A equipe não tem que ficar... Você tem que dar as informações. Então eu gosto muito da transparência quando o assunto é liderança. Mas a generosidade, com certeza, é um dos atributos de um líder campeão. Agora, o meu conselho sobre como formar um time campeão. Times campeões são os times que mais treinam, são os times que mais estudam, são os times que mais se preparam. Proporcione para a sua equipe um ambiente onde eles possam aprender todos os dias. E não de maneira esotérica, mas tenha espaço para isso. Tenha um momento de treinamento. Faça treinamentos práticos, treinamentos teóricos. Proporcione educação para a sua equipe, que dessa forma você vai ter um time campeão. E esse foi mais um podcast aqui do Repare Talks, episódio sobre contratação e liderança. Não se esqueça de seguir a gente no Instagram, @repare, aqui no Spotify, no YouTube, eu não sei onde você está vendo a gente. Posso dar um aviso final? Agora eu imitei o Renando. Rogerinho, posso dar um aviso final? O Lucas sempre responde assim, tão eloquente, assertivo, que é ele que faz o roteiro. Ele lança a pergunta pra nós dois, nós fica gaguejando aqui igual uns tongos, porque nós não sabia da pergunta. O Lucas, ele olha pra câmera com confiança, assim, ó. Já tô pronto pra minha resposta. Já sei o que eu vou falar. Tô desoso. O Lucas é talvez o mais inteligente. De fato, fui eu que fiz os roteiros, mas boa parte dos meus insights vieram na hora aqui também. Teve pergunta que quando eu li no roteiro eu falei, rapaz, como é que nós vamos fazer pra responder isso aqui? É isso, pessoal. Esse foi mais um Repare Talks. Valeu. Até a próxima. Buenas.